Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós vamos começar uma aula de direito do consumidor, certo? Estou lembrando para vocês, a aula está sendo gravada, ok? Porque posteriormente eu até pretendo postar ela no YouTube para quem não puder comparecer. Vou lembrar o seguinte, quem puder aí desabilitar o áudio de vocês e habilitar só na hora que falar alguma coisa, tá? Para a gente poder ter uma organização e para a aula fluir normalmente. O objetivo aqui, eu vou colocar mudo para todos aqui, né? Quem precisar falar comigo, quem precisar falar, basta aqui dar um indicativo no chat aqui, tem como levantar a mão, tem como solicitar, e aí eu consigo desabilitar aqui e ouvir, certo? Ok? Então, aí já me deram ok de que o som está saindo normal, né? Nós vamos começar a falar aqui um pouco sobre... Nós vamos partir do ponto onde nós terminamos na aula passada e aí a gente continua justamente onde parou, né? Eventualmente eu vou compartilhar a tela que eu tenho aqui em alguns momentos para vocês e vou retirar para vocês irem olhando, né, o conteúdo que a gente está ministrando aqui. Queria só lembrar a vocês o seguinte: eu deixei lá no Classroom uma atividade, essa atividade é um trabalho, eu preciso que vocês entreguem para mim esse trabalho entregue para mim o trabalho até o dia que eu coloquei lá de entrega foi dia 7, né? Terça-feira que vem tem que ser entregue esse trabalho. E tem que entregar lá pelo Classroom mesmo, viu? Manda para mim por lá, eu consigo corrigir por lá, atribuir nota por lá, fica tudo gravado para vocês, ok? E aí vocês mesmos vão ter acesso às notas que foram atribuídas por lá. De qualquer forma, pessoal... Samuel, pode repetir, por favor, que o meu ficou mudo. Então, eu deixei o seu mudo. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Só dá um ok. Sim, estou ouvindo. Ok. Quando você precisar falar, é só desabilitar aqui e ouvir. Eu deixei mudo para todo mundo, tá? Ok? E aí, pessoal, vamos lá para o nosso conteúdo. Eu deixei uma atividade para vocês, atividade muito simples, tá? É simples, tranquila. Você, como advogado, vai ter que resolver uma situaçãozinha que eu deixei lá, e até refere-se ao período em que nós estamos passando, tá? Sobre a questão do coronavírus. Tá todo mundo em casa, esse período vai passar, mas eu acho interessante dar aula virtual assim, né? Acho bacana, até porque eu acho que a aula rende muito. Se alguém precisar falar, pessoal, é só perguntar, pode intervir aqui na hora e solicitar a fala aí, desabilita o mudo que eu coloquei para vocês e fala, tá? Não tem erro nenhum, certo? Só tá todo mundo mudo aqui por uma questão apenas de organização mesmo. Então vamos lá. Pessoal, olha aqui, a gente veio falando na aula passada sobre responsabilidade, especificamente sobre responsabilidade civil nas relações de consumo. Lembra? Vou só
relembrar aqui, a gente falou de responsabilidade pelo fato, do produto. Tá? Samuel, tem gente que está reclamando aí que não está te ouvindo, viu? Todos vocês estão conseguindo me ouvir? Veja só, eu habilitei aqui para todo mundo. Sim, estamos escutando. Por exemplo, Eulália, eu estou vendo que Eulália não consegue me ouvir, mas eu acho que ela está com algum problema na habilitação do som dela aí. E Não, estou te ouvindo, Samuel. Francielma, está me ouvindo? Larissa, Sandro. Samuel, Ok. Tá? Pessoal, olha só. Qualquer coisa aqui, vai me falando aqui, me dando um feedback. Eu estou no WhatsApp. E no WhatsApp, por favor, por escrito aqui, eu consigo ver todo mundo. Quem não estiver ouvindo aí o representante da turma que acabou de manifestar, ele passa aí para o pessoal, olha, dá uma escrita aqui, vai me dando um feedback de quem que não está me ouvindo, tá? Se tiver alguém que não esteja me ouvindo, vai me falando aqui pelo Zap, que eu vou conferindo aqui. A gente vai colocando. Isso aqui não tem problema, é adaptação, início de aula, certo? Início de aula, todo mundo aqui vai ter um pouquinho de dificuldade, mas eu acho que nós vamos superar isso. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente tinha falado sobre a responsabilidade civil. Eu falei de responsabilidade civil objetiva, subjetiva, mas eu achei interessante um ponto da aula passada que ficou faltando. Quando a gente fala da responsabilidade, a responsabilidade objetiva ela é uma questão de interesse de todos, né? Vamos dizer assim, na realidade aplica a todas as relações de consumo, só que existe uma exceção. Isso aqui é o que ficou faltando passar da aula passada. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vamos abrir o Código de Defesa do Consumidor. Veja só, vamos lá no Código de Defesa do Consumidor, vou mostrar para vocês aqui. Então, no Código de Defesa do Consumidor, só abrindo aqui um pouquinho, só um pouquinho. Aqui, abriu. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala das responsabilidades civil e tem uma questão interessante, né? Porque a responsabilidade, e a gente fala de responsabilidade civil, é aquela que não precisa, a objetiva, no caso do consumidor, que não precisa de verificação da culpa, né? Só que existe uma exceção. Lá no parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, olha o que diz aqui. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ok? Então, o que quer dizer aqui? Né? Quando a gente fala que essa responsabilidade ela se dá independentemente da verificação de culpa, mediante a apuração de culpa, quer dizer que nesse caso dos profissionais liberais, a culpa dele tem que ser verificada, né? Ou seja, a responsabilidade civil ela é objetiva, só que no caso dos profissionais liberais há uma exceção, né? No caso dos profissionais liberais, essa responsabilidade não vai ser de forma alguma objetiva, ela vai ser subjetiva, ok? Então vamos lá. Cleuto e Jerônimo, espera aí só um minutinho. Cleuto disse que não está saindo áudio para ele, eu vou tentar resolver aqui. Ok? O meu tá saindo normal, Samuel. Beleza. O Cleuto disse que o dele não está saindo. Cleuto, eu acabei de verificar aqui, Cleuto. Tô mandando uma mensagem para você aí. Tô mandando para o Cleuto aqui. Tá.
problema do Cleuto é porque ele está sem o áudio habilitado. É isso que está acontecendo. Se alguém tiver contato com ele aí, é só falar, né? Ele vai ter, provavelmente ele vai ter que sair, vai ter que entrar de novo na aula, tá? Vou mandar uma mensagem para ele aqui, avisando para ele. Eu mandei a mesma mensagem, só quem puder ir reforça que ele está tendo um problema por causa disso. Lá o dele está desabilitado. Ele mesmo que desabilitou, ele precisa habilitar lá. Então, pessoal, olha aqui. O que eu estava falando quanto à responsabilidade subjetiva, no caso dos profissionais liberais, nós temos que entender o que é profissional liberal. Vamos entender o que é um profissional liberal primeiro, né? Esse profissional liberal são esses profissionais como os médicos, como advogados, são profissionais que prestam serviços liberais, são geralmente os profissionais autônomos, ok? E esses profissionais, eles precisam de verificação da culpa dele, né? Então, lembra lá que a gente fala, a culpa, ela precisa passar pelo nexo de causalidade, a responsabilidade civil precisa passar pelo nexo de causalidade, pelo fato ou ato e pelo dano, certo? Só que nesse caso precisa comprovar que a pessoa teve culpa, certo? Para configurar justamente essa situação de culpa dos profissionais liberais. O código ele não deixa clara essa visão de profissional liberal, mas essa visão de profissional liberal é a daquele que presta serviços autônomos, na sua maioria, ok? Esse caso, vamos supor lá o médico, por exemplo. O médico, você tem uma responsabilidade, nem todo tipo de médico, claro, vai englobar na relação de consumo, mas imagina o médico da área estética, né? Da área estética, ele vende produto de consumo. Eu acho interessante que a gente pegar, por exemplo, alguém que queira fazer uma cirurgia plástica, essa pessoa vai ter para si justamente um bem de consumo. E aí a cirurgia plástica pode ser afinar nariz, silicone, um monte de coisa que tem no mercado estético médico. E aí, nesse caso, quando o médico erra, tem que analisar a culpa dele, né, nesse erro. Se a culpa dele englobou lá entre essas três situações de culpa, que é a imperícia, a negligência e a imprudência, certo? Claro que na do médico é a imperícia. E qual que é o grau dele de culpa? Se ele deixou de tomar os cuidados necessários para que o resultado não se alcançasse. Por que a gente fala em resultado no caso do médico da área estética, né? O médico da área estética, ele tem responsabilidade quanto ao resultado. Então, vamos definir duas coisas. O que é responsabilidade de meio e o que é responsabilidade de fim, né? A responsabilidade de meio, ela não vincula ao resultado. Quando a gente vai no médico, por exemplo, seja ele, vamos esquecer o médico da área estética. Quando a gente vai no médico, a gente tem que lembrar que o médico ele não está vinculado, na grande maioria, ao resultado. Então, por exemplo, vamos supor que, na realidade, ou vai uma pessoa tratar de um câncer, certo? O resultado pretendido por aquela pessoa é a vida, né? Só que o médico tem responsabilidade em deixar aquela pessoa viva, em fazer com que ela nunca morra? Não, porque isso é impossível, ok? Em sendo isso impossível, a responsabilidade do médico, na maior parte dos casos, é de meio, certo? Ela não vincula com o resultado, mas deve-se apurar se ele praticou os meios necessários para amenizar aquela situação. No caso do médico da área de estética, a gente tem a responsabilidade de resultado. Então, se a pessoa chega lá, né, uma mulher que chega no médico e quer colocar silicone nos seios, né? O médico tem que tomar os cuidados necessários
tem que tomar os cuidados necessários para que esse resultado se alcance, certo? Que vamos dizer, boa aparência, tamanho, seja lá o que a pessoa quer. Claro que ela vai falar para o médico, que a mulher vai falar o que quer, certo? E em não se alcançando esse resultado, pode acontecer que ao se colocar o silicone, fica um lado maior do que o outro, né? As mulheres sofrem muito com isso, né? Um lado ficou muito pequeno, o outro ficou muito grande. E aí você vai verificar se o médico teve culpa nessa questão, tá? Então tem que se analisar se esse resultado não foi alcançado por culpa do médico, né? E claro que se faz perícia para alcançar essa situação, claro que se faz perícia para poder verificar essa questão. Então isso é a tal da responsabilidade do profissional liberal. Essa parte ficou faltando a gente terminar na aula passada. E também, veja só que tem uma questão lá no parágrafo 3º, né, que também exclui a culpa do agente que é fornecedor, prestador de serviço, né? Olha só, fornecedor de serviço só não será responsabilidade quando provar duas coisas. Que, tendo prestado serviço, o defeito não existe. Ou se a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Tá? Então, o fornecedor, o prestador de serviço, o fabricante, ele está, na realidade, dentro da relação de consumo, dentro de uma enrascada. Tá? Por dois motivos. Um, que ele vai ter que provar que a culpa é de outro, né? Ou que aquele defeito não existe. E outra, que também incumbe a ele a prova disso, porque ele tem contra si o ônus invertido da prova, né? Que seja a responsabilidade de provar uma situação, né? Essa situação para o juiz, tá? Alguma dúvida para vocês até aqui? Certo? Se alguém quiser se manifestar, lembra aí que é só desabilitar o mudo e falar. Então, olha só. Em se tratando dessa responsabilidade, a gente finaliza a questão da... responsabilidade de meio e a outra responsabilidade é o quê? De culpa? Desculpa. Repete o que eu não te ouvi. Responsabilidade de meio e a outra responsabilidade de quê? Resultado. Culpa? Quanto ao médico, é de meio e de resultado. Tá. Entendeu? Então você pensa assim, o meio é tomar os meios necessários para que alcance um resultado tal. E o resultado é alcançar o resultado desejado. Certo? Você pensa só, Eulália, olha só. Vou dar um outro exemplo de responsabilidade de meio. Você é advogada, né? Agora você é advogada. Formou lá em direito, é advogada. E aí, após isso daí, chega um cliente para você que ele matou uma pessoa e que, além de matar, ele filmou o ato que ele praticou, esse assassinato brutal. Ele chega em você e fala assim, doutora, eu quero ser solto. Talvez você vai falar para ele assim, olha, mas não vai ter como não. Você vai poder amenizar a sua situação, mas ser solto não, porque você praticou um assassinato e, além do mais, você fez uma culpa disso daí, porque você foi lá e filmou tudo. Certo? Entendeu? Entendi. O resultado que ele queria é ser absolvido. Uhum. Só que o profissional liberal, que é o advogado, ele não tem essa responsabilidade, porque ele tem que, na realidade, tomar os meios necessários para amenizar a situação desse réu. Tá? Ok. Não se enquadra em uma situação de consumo, mas é só para você entender o que é a responsabilidade de meio. Tá. Entendi. Beleza? Então tá ok. Beleza. Então, continuando aqui, feita essa situação de responsabilidade, a gente, e claro, né, depois verificando como é que o fornecedor se livra disso,
Lembrando que ele vai estar numa enrascada mesmo, aquela situação em que ele, olha, eu não vou ter como sair dessa, mas, né, existe duas alternativas ali, o código trata disso. Pois não, Delano? Não deve ser nada não, mas tá ok. Veja só. A gente faz isso daí, a gente finaliza a responsabilidade. E vamos passar a falar agora de uma outra questão que o Código de Defesa do Consumidor fala. Depois vocês vão ler lá também. Agora a gente vai falar das responsabilidades por vício do produto e lembrar um pouco sobre a questão dos vícios. Para hoje, dá para a gente falar do artigo 18 até o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Pode ser que nem todos tenham ele aberto aí, certo? Pode ser que nem todos estejam com ele aberto aí, mas eu vou compartilhar o Código de Defesa do Consumidor aqui para vocês. Veja só. Aqui, quando a gente começa a tratar da seção do artigo 3, da seção 3 do Código de Defesa do Consumidor, lá vai falar assim, ó, da responsabilidade por vício do produto e do serviço, certo? Lembra que aqui, na realidade, a primeira situação para a gente entender logicamente esse capítulo é saber que trata de responsabilidade por vício do produto e do serviço. Ou seja, tanto o produto quanto o serviço pode estar viciado, né? Interessante. Viciado em que ponto? Né, que a gente fala de viciado. É porque ele vai apresentar algum defeito, seja ele oculto ou aparente, né? Lembrando que o defeito oculto, ele não está visível naquele momento da compra ou do fornecimento do produto ou serviço, né? E o aparente, ele é de fácil visualização. O artigo 18, lá no caput, ele fala assim, ó, os fornecedores de produtos e serviços de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios, qualidade, quantidade, e aí vai, a gente até falou sobre esse artigo, né? Qualidade, quantidade, que os torna impróprio ou inadequado ao consumo, a que se destinam ou lhe diminui o valor, assim como aquele decorrente de disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem, mensagem publicitária, respeitadas variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. O que a gente tem que entender aqui? A gente até começou a falar sobre esse artigo um certo dia, tá? Mas a definir o que é vício nesse caso. Veja que o vício ele é dividido em duas partes. Então vamos lá na lei. Aqui está falando na lei, ó. Opa, qualidade e quantidade. Qualidade e quantidade. Certo? Então, o vício de qualidade, é claro, né? Aquela qualidade que é prometida e não é cumprida. E o vício de qualidade, de quantidade, perdão, é a quantidade, o número, né? Que é prometido e não é cumprido. Então, vamos supor lá, eu não sei se vocês já pensaram na vida em chegar no mercado e fazer o seguinte. Você chega lá no mercado para comprar café, né? E vende café de duas formas para você consumir. Chega lá. O café, ele é de 250 gramas ou de 500 gramas, a maioria dos pacotes. Ok? Então, veja só. A maioria de vocês talvez nunca tenha pensado, eu já pensei uma certa vez, né? E chegar em casa e despejar o café numa balança e ver se ele realmente está com aquele tamanho, né? Interessante isso. Vocês já pensaram nisso? Certo?
Isso, por si só, pode caracterizar um vício. Eu lembro uma vez, mudando até um pouco o contexto do café, eu lembro uma vez que uma pessoa que era meu cliente, uma empresa, ela teve um problema que foi o seguinte, contratou um cliente dessa empresa, contratou a entrega de 1.000 cartões de visita dessa empresa. Essa empresa confeccionou 1.000 cartões de visita e aí, ao confeccionar esses cartões de visita, entregou lá para o consumidor, ok? Entregou para o consumidor e o consumidor resolveu, então, contar quantos cartões tinha. E na finalidade era para ter 1.000, na hora que contou tinha menos do que 1.000, tinha lá 957. Eu lembro até que era 957. E o que acontece, né? O fornecedor falou assim, olha, eu nunca tinha me reparado com isso, nunca tinha chegado ao ponto de verificar essa questão, certo? Então, ele tinha entregado, ele nunca tinha visto isso, certo? E aí, a partir daí, eu falei com ele, olha, você faz o restante, né? O resto dos 43 e entrega lá para ele, né? Ele assim fez, a pessoa aceitou a composição do restante, tudo bem. Só que aí ele passou a ter o seguinte cuidado, que é um cuidado de fornecedor mesmo, eu acho interessante. O fornecedor, ele chega ao ponto de, quando ele recebia lá, quando ele fazia os cartões de visita, por exemplo, se alguém encomendasse com ele 2.000 cartões de visita, ele contava, né? Interessante, vou contar 2.000 cartões de visita? Sim, né? Aí o negócio dele cresceu, ele comprou até um contador de papel, né? Que conseguia contar quantos cartões tinha ali, ele passou a conferir e passava até a entregar mais do que o que deveria, certo? Então, isso aí, quando a pessoa entrega menos do que o que é contratado, a gente está diante de um vício na realidade, um vício de quantidade. Ok? Feita essa explanação sobre os vícios, vamos voltar lá no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. A gente tem algumas questões a se observar. Não sendo vicionado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Substituição do produto, pode ser que ele exija restituição imediata da quantia não paga, abatimento proporcional do preço, e aí são as alternativas que o parágrafo 1º do artigo 18 dá. Mas o que a gente tem a falar sobre essas questões de vícios, né? Essa questão da questão dos vícios, o consumidor, ele sempre tem o direito de ir lá reclamar aquilo que está entregue de forma incorreta, certo? Só que, infelizmente, né, ele tem contra si um prazo de 30 dias, né, para correção, que é substituição, restituição ou abatimento proporcional do preço. Infelizmente, o código não deixou claro aí, mas também cabe a questão de restituição, na realidade, de complementação da quantidade, complementação, ou seja, complementar a quantidade que deveria ser, né, entre aquela contratada e aquela que foi entregue. Ok? Ô Samuel. Oi. Mas deixa eu te perguntar. Dependendo de você comprar uma mercadoria, digamos o cartão de visita, que é até da minha área também. Aí eu vou lá e te entrego os cartões.
Aí, isso aí não deveria ser conferido na frente do cliente e do Sim, fornecedor? sim, Porque sim. senão depois vai ficar uma coisa meio dúbia, né? Não vai Só ter como o que, cara provar. interessante, o seu questionamento nós vamos fazer até aumentar a questão. Quando você Mas entrega... aí você fala que não foi de minha gráfica, viu? Senão, esses cartões que faltaram, viu? Tá, tranquilo. É a questão dos cartões, né? Na realidade, não foi você, não. Na época foi um outro cliente. Veja só, Sandro, vamos pensar o seguinte. Quando você, como fornecedor, entrega cartões de visitas para um cliente, é bom que você confira na frente dele, né? Para que ele possa conferir. Só que tem um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe. No direito do consumidor, o fornecedor, lembra que eu falei um dia para vocês que o fornecedor ele se resguarda com documento, com documento, com prova, né? Então você tem duas alternativas, né? O fornecedor ele entrega, confere na frente do cliente, ele tem que fazer um documento de que conferiu e o cliente tem que assinar. Ou ele vai ter que filmar essa questão, né? Ou ele vai ter que filmar essa questão, certo? Para quê? Para que depois não venha a ser questionado a ele a falta de produto. Agora eu posso te perguntar uma coisa, Sandro, me ajuda aqui a responder. Se você entregar ao consumidor o produto sem conferir na frente dele, você terá problema com isso ou o consumidor vai ter problema com isso? Eu acho que eu vou ter problema, né? Sem conferir, não Justamente é? o fornecedor. Sabe por quê? Sabe Não. por quê? O fornecedor ele tem uma coisa interessante, né? O ônus da prova contra o fornecedor, né? Ele é invertido, já que o consumidor, se ele alegar que o fornecedor não entregou a quantidade correta, quem vai ter que provar que entregou a quantidade correta é o fornecedor, certo? Entendi. Então precisa realmente de documentar a questão de comprovar, né? Até porque para resguardar eventual tipo de ação qualquer, de indenização por complementação, ou seja lá o que for, tá? Imagina só uma situação dessa, né? O código já protege o consumidor. E se por um acaso você na hora de entregar para o consumidor, seja lá um cliente muito bom, né? E o cara fala assim, mas você está desconfiando de mim? Fala assim, não, eu não estou desconfiando, né? Só estou testando de que eu estou entregando esse produto, até porque dentro dos meus arquivos aqui eu preciso ter a prova de que eu te entrego. Porque senão ou eu vou te entregar de novo, certo? Ou eu nunca vou saber se eu te entreguei. Eu mesmo preciso disso, né? A minha equipe aqui precisa. Então a gente tem saídas para justificar isso de um fornecedor para um consumidor, né? Então é uma questão que sempre deve ser colocada ali para o consumidor, e o fornecedor ele precisa se resguardar, né? Precisa se resguardar mesmo, tá? Dentro da questão dos vícios, passando aqui até para frente, depois vocês dêem uma lida nos outros parágrafos, mas vamos para o conceito de produtos impróprios ao uso e consumo. Tá? Lá no parágrafo 6º, e aí é uma das coisas que mais dá problema, parágrafo 6º do artigo 18, né? Ele conceitou o que é produto impróprio para o consumo, né? E aqui tem algumas questões que a gente deve analisar, até porque para evitar a conceituação errada, né? Então, o inciso 1 fala que é impróprio produtos cujos prazo de validade esteja vencido. Existe isso, pessoal? Quem já se deparou com produto com prazo de validade vencido, né? Então, isso pode acontecer no mercado, na padaria, seja lá o que for, certo?
E aí fica uma pergunta, você deve pesquisar sempre. Se o produto é entregue vencido, tá? Você pegou um produto vencido e você depara com isso em casa. Esse produto estava vencido quando você quando você comprou. Você deve voltar lá, né? Na onde comprou, devolver o produto, substituir por outro, tá? Mas aí eu vou fazer uma pequena pergunta e aí quem quiser responder pode responder. Posso eu devolver o produto vencido e exigir o dinheiro de volta? Pode, ó. Posso, né? Eu tenho direito de levar o produto vencido para casa quando eu devolver ele? Não, é. Não, né? Interessante. E se o fornecedor desse produto coloca à venda de novo o produto vencido? O que é que está acontecendo com ele? Alguém sabe me dizer? O que ele está fazendo? Eu acho que é uma atividade fraudulenta, porque não pode. Não pode, né? Não Mas sei. e aí? Acho que é isso. O que está acontecendo? Você consumidor entregou e seu problema já foi resolvido, tá entendendo? Não é? Você consumidor, Sim. você já resolveu o seu problema ali. Você já não está mais com o produto, devolveu, ele te entregou o dinheiro, né? E agora, como é que fica se ele colocar o produto à venda para que outro, né? Vai lá e compre enganadamente e leva esse produto para casa? Como É que errado, não pode. Pois é, mas Você vai denunciar. Não, na realidade, eu acho que tem que jogar o produto no lixo. No ato. o fornecedor tem que jogar o produto no lixo, né? Claro. Mas se ele colocar ao consumo de outro ali, fraudulentamente, obviamente, né? Ele vai estar incorrendo em um crime contra o consumo, contra as relações de consumo, tá? Lembrando que as relações de consumo, elas protegem a coletividade, ok? A coletividade. Então, uma forma de raciocinar o Código de Defesa do Consumidor é que ele protege a coletividade, certo? Então, se ele coloca de novo ao consumo aquele produto que estava impróprio ao consumo, ele está atrapalhando ele está afetando a coletividade. E claro que vai ser crime, né? Claro que vai ser crime. Pessoal, onde que estão os crimes contra a relação de consumo? Quem sabe me dizer? Nas relações de consumo. Né? Veja como que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Tá? E aqui eu vou ir dar um salto com vocês lá na frente. Vou novamente compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem. Lá no artigo 61 do Código de Defesa do Consumidor e seguintes, trata só de crime. Né? Constitui crime contra a relação de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal, leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. E aí vai falar um monte de crime, né? De crime. São crimes, infrações, né? Que a gente tem. Infrações que o fornecedor ali, ele pratica, tá? E como isso é uma questão do direito penal, aliada à relação de consumo, é até interessante a gente pensar quem é que incorre no crime, o dono do estabelecimento ou o estabelecimento, hein? Né? A gente tem que pensar nisso. Olha só, o tanto de crime que tem previsto. Tem situações agravantes, né? E aí vai. Só que tem que se lembrar que crime é conduta
né, do ser humano, é uma conduta que é da pessoa. As empresas, em tese, elas não cometem crime, as pessoas jurídicas, né? Em tese, porque lá no crime, na questão dos crimes ambientais, vocês vão ver várias exceções. Gustavo quer falar alguma coisa aqui, ele levanta a mão, mas o microfone dele não deve estar habilitado. Fala, Gustavo. Não, era quando o senhor fez aquela pergunta, mas já passou já. O senhor já deu a resposta, obrigado. Tá ok. Valeu. Então vamos lá, continuando aqui. Continuando a questão relativa às questões de consumo. Daqui a pouco a gente vai passar para uma outra situação que eu acho interessante para vocês, mas vamos voltar lá no que está escrito no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, claro, no parágrafo 6º, né? Onde a gente falou dos produtos impróprios para o consumo, né? E no caso, claro que a gente iniciou com essa pergunta, mas olha só, são impróprios para o consumo os produtos cujo prazo de validade seja vencido, a primeira situação que a gente falou, né? E aí vem os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudulentos, nocivos à vida ou à saúde, né? Perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. E o 3, os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim que se destinam, né? E claro que o inciso 3 está generalizando, tá? Protegendo o consumidor de uma forma geral. Lembrando que aqui nós estamos falando de produtos impróprios para o consumo. Detalhe, esse prazo do parágrafo 1º, 30 dias, né? Pessoal, não sendo os vícios sanados no prazo mais de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Vamos pensar em um procedimento do consumidor. O consumidor, quando ele vai reclamar um determinado defeito, um determinado vício, ele tem o direito de ser restabelecida a situação anterior, né? Ou seja, se ele queria lá 1 quilo de café e lhe foi vendido 750 gramas, como se fosse 1 quilo, ele tem direito a reclamar o restante, tá? Só que essa situação do parágrafo 1º, ela só incorre após 30 dias. Veja só, ele tem que ir lá reclamar imediatamente ao fornecedor, certo? E só depois de 30 dias que ele pode pedir a substituição, restituição da quantia paga, abatimento proporcional ao preço e tal. Ok? E o parágrafo 2º fala assim, poderão as partes convencionar redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. Vou voltar. Poderão as partes... Oi. Desculpa atrapalhar, é só o seguinte, o período, eles não estão conseguindo assistir a aula. Aí eles estão mandando mensagem. Eu queria saber se você pode disponibilizar, se você está gravando a aula, para que eu possa encaminhar para eles. Eles não estão conseguindo entrar na Eu estou gravando ela. Estou gravando a aula para poder passar. Tá, né? Então tá bom. Estou gravando, eu pretendo disponibilizar no YouTube, tá? Mas, de qualquer forma... Então tá, só vou mandar uma mensagem tranquilizando. Ok? Então vamos lá, vou voltar aqui. Okay. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula do prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Tá? Vamos lembrar o seguinte, convencionar prazo aqui, a lei estabelece a possibilidade, mas ela coloca que não pode ser inferior a 7. Né? Isso aí é porque também a lei fala assim, olha, o consumidor não pode ter direito a tudo, mas se for inferior a 30 dias, não pode ser menos do que 7. Tá? E também o consumidor não pode esperar mais do que 180 dias. Por que que isso acontece? Por questões de grande quantidade, por questão de qualidade complicada, né?
de qualidade complexa. Então, a gente tem aí essa previsão de redução ou elasticidade de prazo. Ok? Lembrando o seguinte, agora no mais, são questões que a gente falou, nessa questão de responsabilidade. O artigo 19 fala da responsabilidade solidária. Os fornecedores têm responsabilidade solidária pelo vício de quantidade de produto, sempre que... Professor, pode falar. Em relação aos produtos comprados por exemplo, no exterior, em questão ao AliExpress, Wish, esses sites assim, ainda é considerado 180 dias ou pode passar dos 180 dias? Aí você tem um seguinte problema, né? Essa questão de comprar em sites que tenham portabilidade, que tenham domínio no exterior, você está lidando com questão de lei internacional, tá? Está lidando com questão de lei internacional. Então, vigora, na maior parte dos casos, a questão referente a leis internacionais e tratados internacionais de consumo. Só que isso não vai diferenciar muito, tá? Para a gente, não. Por que que eu falo isso? O consumidor, e aí eu vou dar uma visão como jurista brasileiro, tá? O consumidor, ele tem... o consumidor brasileiro que está no Brasil, né? O brasileiro que está no Brasil, ele é consumidor de segundo perante a lei brasileira, tá? E atinge ele a lei brasileira. Então, se ele compra algo lá no exterior, com domínio lá no exterior, pela internet, certo? Apesar de, em tese, ele estar comprando fora, né? O local de fato que ele está é no Brasil. Então, aplica a lei para ele também. Certo? Então, aplicaria a lei para ele também. Só que essa questão é de entendimento divergente em vários pontos, né? Questão de distância, questão territorial e, além disso, tratados e leis internacionais de consumo. Ok? Beleza? Isso daí é uma... Beleza. A gente não tem uma resposta definitiva. Mas meu pensamento como jurista brasileiro é de que a lei brasileira vai aplicar-se no caso do consumidor brasileiro que esteja no Brasil. Beleza? Certo? Até o consumidor estrangeiro que esteja no Brasil também se aplica a ele, né? Desde que ele esteja no Brasil. Porque o código é territorialista, né? Então vamos lá. Só ver aqui onde eu estava aqui. Questão dos vícios. Questão dos vícios ainda. A gente falou no artigo 19, a gente estava no artigo 19 aqui, deixa eu só voltar aqui. Fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade, produto, sempre que respeitar as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferiores de indicações constantes recipientes, da embalagem, rotulagem, da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente ou a sua escolha. Abatimento de preço, e vem algumas alternativas lá que o consumidor pode exigir. Depois vocês leem isso em específico. Essa questão do artigo 19 é para reforçar alguma coisa que a gente chama de responsabilidade, solidária. O que é a responsabilidade solidária? Aquele ponto em que não importa se você comprou o produto de um fornecedor ou direto do fabricante. Se você compra o produto do fornecedor, ele responde igual ao fabricante. Tá? Então, o que se discute ali na justiça? Acredito que até antes da década de 90 se discutia muito. O produto está impróprio ao consumo, mas a culpa é do fabricante dele. Então, o fornecedor poderia alegar isso. Com a regra do artigo 19, isso muda. Certo? Então, olha só. Com essa regra, o fabricante não pode simplesmente... o fornecedor não pode simplesmente falar assim, esse vício aí, ele acontece, mas é por culpa do fabricante desse produto. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Quem aqui já se deparou com a situação em que o fornecedor se nega
a corrigir uma falha de um produto? Tem alguém aqui que sabe de um exemplo? Se tiver, manifesta aí e fala aqui pra gente. Eu tenho. Eu comprei um computador do Carrefour e eu veio dar vício de defeito, só que o Carrefour ele não queria assumir a responsabilidade. E com isso, a gente está até hoje numa briga na justiça em relação a esse defeito. Um bom exemplo, né? Comprar um produto eletrônico e lá o fornecedor se nega a corrigir a questão. A responsabilidade é dele também. Pessoal, quer ver outros exemplos que acontece isso? Cartões de crédito, isso acontece. Né? Se você tiver um cartão de crédito que foi expedido pelo Banco do Brasil, mas que tem uma bandeira de cartão, certo? O Banco do Brasil vai se negar a resolver, muitas vezes pode se negar a resolver. Outra questão, comprar celular numa loja, qualquer revenda que tenha, né? Comprar um celular em qualquer revenda. Pode acontecer de você comprar o celular e vir com defeito, quando você levar para substituir esse aparelho, para resolver esse aparelho, o defeito desse aparelho, a revenda simplesmente fala assim, eu vou mandar para garantia do fabricante, né? Ele até manda, né? Ele até está lá se responsabilizando por mandar para lá, mas ele não vai corrigir essa situação, não. Tá? Na maioria dos casos. O que viola, claro, o artigo 19. Está violando o artigo 19, né? E olha só, a violação latente aqui, ó. O grifo deve estar aparecendo aí para vocês, mas está lá, ó, substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo sem aludidos vícios. Né? O fornecedor, ele devia, na realidade, então, a partir de quando se detecta aquele defeito ali, eu falo assim, vou trocar aqui, isso aqui, depois eu vou resolver com o fabricante, tá? Então, é isso daí que não acontece na maioria dos casos. Ou seja, o código sendo violado. E, claro, qual que é a nossa postura como consumidores? Tem que denunciar isso ao PROCON, né? Tem que denunciar isso aos órgãos de proteção do consumidor, para que isso seja resolvido e não aconteça com outros, já que nós temos um código que protege a coletividade. Certo? Gustavo, pode falar. E se comprar pela internet, referente a uma loja, também ela vai responder? Ou ela vai poder mandar para... Responde também. Responde também. Tá? Ela responde. Já. Oi? Gustavo, entendeu? Já. Certo, então. Também responde. Se você comprar pela internet um produto com defeito, a loja responde do mesmo jeito, da mesma forma. Não vai ter... Esse código aí, ele aplica a todos, indistintamente. Ao fabricante, fornecedor, de forma indistinta. Então, vamos lá. Francielma, quer falar? Samuel, no caso, é porque aqui em Goiás eu estou sofrendo esse problema. Esse problema que eu tive com o Carrefour, que eu mencionei, que eu comprei um computador, ele deu vício de defeito, aí eu tive que entrar lá junto ao PROCON. O PROCON acionou tanto o Carrefour quanto o fabricante do aparelho. Só que, para mim seguir, o PROCON ele só vai, eu acho que até a terceira audiência. Da terceira audiência em diante, você vai para o juizado de pequenas causas. E o juizado de pequenas causas está uma lentidão. Lá, toda vez que você falar 3 vezes no dia, um advogado diferente atende. Então, assim, não está se resolvendo mais a questão jurídica de defesa do consumidor, como já foi há anos atrás. É uma burocracia tremenda de se resolver. Isso daí, Franciano, é um problema geral. Né? Por exemplo, né, quem deveria garantir efetividade ao cumprimento da lei, nesse caso do consumidor, é o PROCON e também
e também o judiciário. Só que aí, como nem o PROCON, nem o judiciário estão resolvendo, certo? Os abusos continuam acontecendo. Né? Então foge aqui, vamos dizer, até a matéria nossa, ao nosso alcance. Entendeu? Foge ao nosso alcance. E isso é um problema geral? É, o problema de lentidão do judiciário é geral. Gustavo, quer falar de novo? Tá. Então vamos lá. Certo? A gente fica até diante até de uma sinuca de bico, porque não tem uma resposta adequada, né? A questão de consumo. Pessoal, vou voltar aqui para a legislação. Vou voltar para a legislação. Aqui na legislação, a gente tem o seguinte. Olha lá o que está descrito no artigo 24, 23. O artigo 23. Eu falo. Oi? Reações. O que é reação aqui? Então vamos lá, pessoal. Artigo 23 do Código de Defesa do Consumidor. Vou voltar a compartilhar aqui para vocês. O artigo 23 fala assim, a ignorância do fornecedor sobre vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime de responsabilidade. Tá? Olha só, o tamanho da responsabilidade do fornecedor quando ele traz, quando o próprio fornecedor desconhece o produto que ele está vendendo. Né? Isso é comum? Fornecedor desconhecer o produto que ele está vendendo? Ainda mais na indústria capitalista que a gente tem. A gente tem uma indústria capitalista, é a coisa mais comum. O fabricante não conhecer o produto que ele vende, não saber do produto que ele vende, né? Do vício que esse produto pode ter, certo? E ele desconhecer esse vício não vai eximi-lo de responsabilidade, né? Ou seja, ele vai continuar tendo responsabilidade quanto a essa situação. Lembrando que a gente vai estudar sobre as garantias um pouco mais na frente, a questão das garantias dos produtos, tá? E essa questão de quanto tempo que um produto tem a garantia sobre ele, isso vai depender muito, às vezes 30 dias, às vezes 90, né, dias, e aí até um pouco da matéria que a gente vai falar, um pouco de decadência, mas vou tratar numa aula específica só sobre garantia, para a gente, assim, ter um pedaço da aula só sobre garantia, para a gente poder estar trabalhando. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Quando a gente termina essa aula aqui das responsabilidades, veja aqui que a gente tem, no artigo 26 e 27, a finalização disso, de questões, ela é a seção 4, aqui a gente fala agora de decadência e prescrição. Tá? O artigo 26 vai tratar de decadência, o artigo 27 vai tratar de prescrição. Lá no Classroom 1, eu deixei para vocês um vídeo no YouTube que diferencia decadência de prescrição. Tá? Eu vou falar rapidamente para vocês aqui o que é a diferença entre decadência e prescrição. Ok? E vamos lá pensar um pouco nessa questão. Veja só, olha aqui o artigo 26, ok? E olha aqui o artigo 27. O artigo 26 trata de decadência. O artigo 27 trata de prescrição. Quando a gente vai tratar os dois assuntos, a gente precisa primeiro diferenciar ele. E eu vou começar falando de prescrição, porque prescrição é o seguinte, prescrição nada mais é do que
a perda do direito de reclamar, tá? Ou, melhor entendimento, perda do direito de ação, certo? Significa dizer que a pessoa perdeu o direito de ir lá na justiça e reclamar aquela questão, tá? A decadência é a perda do direito mesmo, né? A perda do direito material, tá? Existem algumas diferenças que a gente pode identificar aí. Quando se fala em prescrição, a prescrição se dá em anos. Toda vez que a lei fala em prescrição, ela se dá em anos. Já a decadência, ela pode dar em dias, meses, anos, né? Certo? Se você, por exemplo, for numa prova de concurso e falar assim, é decadencial o prazo de tantos meses, né? Certo. Agora, se falar é prescricional o prazo de tantos meses, é errado, tá? Sempre que falar em prescrição, vai ser em anos, tá? Então, olha só. O direito de reclamar vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em duas coisas. 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Então, olha aqui, ó. 30 dias. 30 dias. Produtos não duráveis. Serviços também. 90 dias. Produtos duráveis. Serviços também, ok? Só tem que fazer essa ligação. Se o produto é não durável, significa, né? Se o produto é não durável, significa dizer que esse produto, ele na realidade, ele é de fácil evaporação. Vou chamar de evaporação. Ele facilmente vai se deteriorar, vai se acabar facilmente, ok? Se o produto é durável, significa que a perda dele se dá com mais tempo, né? Por exemplo, o que é exemplo de produto não durável, né? Produtos como alimento, né? Que se perde facilmente. Se perde, que eu falo, se consome facilmente, né? Alimentos, bebidas, esses produtos se consomem rapidamente. Produtos Samuel, Oi. mas, por exemplo, esses dias para trás eu fui no mercado e comprei eu não lembro mais ou menos o que eu comprei, mas me falaram que eu tinha 15 dias no máximo para trocar. Então isso está errado ou pode variar entre os 30 dias? Não, aí depende, porque assim, tudo depende do instituto que a gente está falando, ok? Aqui a gente está falando de decadência quanto a vício. Entendeu? Vício. O que é vício? Defeito. Ok? Agora, troca de produtos, às vezes as empresas dão direito de troca de produto, independentemente de ter vício ou não, entendeu? Ok? Então isso aí, o que a gente está falando aqui é de decadência mesmo, de decadência quanto ao direito da pessoa reclamar vício. Por exemplo, se você comprar um produto que tem um defeito, se ele não tiver o defeito e tal, aí não significa nem que ele é viciado, tá? A pessoa não tem nem direito de troca, vamos dizer assim, ok? Em tese. Beleza? Francielma, quer dizer alguma coisa? Você está levantando a mão aqui? Aqui não está aparecendo aqui para mim, mas tudo bem. Então, é só essa situação dos conceitos, né, entre produtos duráveis ou não duráveis, certo? E nesse caso aí, a gente só tem que pensar se o consumo dele é rápido ou não, tá? Então, alimento, bebida é produto não durável. Agora, produto durável, eletrônicos, certo? Roupa, né? Tem gente da doutrina que entende que roupa é produto não durável, mas na realidade é durável, né? Ela vai demorar para se acabar. E aí que nós estamos falando de defeito, viu, pessoal? De defeito. Por exemplo, se você comprar uma roupa, usar ela por 30 dias e não gostar, não tem nada a ver, tá? Na realidade, por exemplo, se você compra uma roupa que venha com vício,
né? Por exemplo, comprar uma roupa rasgada, que já veio rasgada, né? Apesar que isso daí tem coisa que é moda, que não é. Hoje em dia está um pouco complicado. Mas comprou uma roupa que veio rasgada, uma forma que não devia estar, né? Vamos falar assim. Comprou lá uma camisa social para ir na audiência e a camisa veio rasgada, né? Você tem direito a reclamar esse vício e tem 90 dias. Ok? Então a gente tem que pensar nessa questão dos vícios. Beleza? Então eu estou apagando aqui, mas vamos lá. Quando que inicia a contagem do prazo decadencial? Olha aqui, o parágrafo 1º vai falar para a gente o prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do termo de execução dos serviços. Tá? Só que tem que lembrar o seguinte, que aqui nós estamos falando de vício aparente. Né? Se o vício for oculto, obviamente que a gente aplica, no caso do vício oculto, isso aqui, ó. Aqui, ó, vício oculto. Parágrafo 3º, tratando de vício oculto, o prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito. Ou seja, pode ser que a pessoa tenha lá um bem, um produto por um certo período lá, 5, 6 meses. Só que esse vício que tinha no produto era oculto, e aí ele começa a aparecer a partir de 6, 7 meses ali. Né? Somente a partir desse tempo, né, que vai começar a contar os prazos. Tá? O prazo para reclamar, o prazo decadencial. Ok? E aí, com a mesma forma, se o produto for durável ou não durável, a partir de quando ficar sabendo, certo? Do vício, é que tem direito a reclamar. Seria interessante, pessoal, uma hora a gente fazer um exercício. Seria interessante uma hora a gente fazer... Francielma, já que você fala. Seria interessante uma hora a gente fazer um exercício para a gente entender, olha, se você comprar café no mercado, ele tem prazo de validade tanto se ele vai ser considerado produto, se o vício de quantidade dele vai ser oculto ou aparente, né? Uma hora a gente pode fazer um exercício quanto a isso. Francielma, pode falar. Samuel, o prazo do vício oculto, ele segue o mesmo prazo do Código Civil, assim que a pessoa descobre ele, ela tem um prazo de 180 dias para reclamar? Não, decadência não. No caso do Código Civil, Processo Civil, do Código de Defesa do Consumidor, o prazo é 30 dias para produtos não duráveis, igual lá no inciso 1 e 2 do 26 aqui, que está na tela. Entendeu? Sim. Do Código de Defesa do Consumidor. Agora, se não for relação de consumo, aí a gente vai lá para o Código Civil. Tá? Mas só se não for relação de consumo. Ah, sim. A gente está falando de relação de consumo. Beleza? Pessoal, um outro tema que a gente tem é o tal daquilo que obsta, né? Aquilo que impede que a decadência ocorra lá, obsta a decadência. O que significa esse parágrafo aqui? Está falando que a decadência não vai correr, certo? Ela não vai ter essa decadência. Então, olha lá, o inciso 1 fala assim, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa. Eu vou ter que subir aqui um pouco a tela, porque eu não estou. Só um pouquinho. Opa, aí foi tudo. Só um pouquinho, vocês me desculpem aqui, que eu vou voltar lá no que a gente está. E a gente... Então, vamos lá. Obsta a decadência. Obsta a decadência. O inciso 1 fala lá pra gente que obsta a decadência, né?
A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor dos produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Certo? O que é obstar a decadência? Significa que a decadência não vai correr. Certo? Se o consumidor reclama no prazo decadencial, ali interrompeu, né, o curso do prazo. Então, vamos supor que o consumidor reclamou que tinha aquele vício. Até fez isso por escrito. Né? E o fornecedor demora lá tanto tempo que passe desse prazo que ele tinha para reclamar. Isso daí não significa nada. É isso que a lei está falando. Certo? O fornecedor não vai se beneficiar por ter demorado a responder ao consumidor. Tá ok? E o inciso 2 está vetado, o inciso 3 fala assim, instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Inquérito civil, que é uma questão que é instalada perante a justiça, né? Perante a justiça, pode ser perante o Ministério Público, né? Perante o PROCON, e esses órgãos fazem investigação quanto aos vícios existentes. Tá? Para finalizar, pessoal, o artigo 27 fala lá sobre prescrição. E fala assim, ó, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem de prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, vamos lá. O que a lei está falando? Olha, se o consumidor for entrar na justiça por causa desse vício, ele tem um prazo de 5 anos para isso, se ele for reclamar isso na justiça. Ok? Para poder restabelecer a sua situação. Ok? Então, a prescrição significa a perda do direito de ação. Então, para ele reclamar essa perda, ele tem um prazo de 5 anos para ir até a justiça reclamar isso. Beleza? A gente finaliza aí a questão legal. Eu separei para vocês algumas coisas aqui que eu queria passar sobre a nossa aula de hoje. Né? E aí, repara só. Eu estava vendo aqui esse site, ó, questões estratégicas de concurso, né? E aí, o que me importa aqui, na verdade, são 3 questões a partir dessa questão aqui. Todo mundo prestando atenção aí, eu vou ler e quem souber responde para mim aqui, fundamenta. Não tem problema vocês pesquisarem aí não, mas vamos lá. Ó. Essa questão, ela caiu no Ministério Público do Mato Grosso, ou seja, era concurso para promotor de justiça, em 2019. E fala assim, o dever de informação na oferta dos produtos e serviços, aí, A, não viola o interesse coletivo do grupo de consumidores, caso transgredido. Admite a subinformação. C, exige comportamento positivo do fornecedor. D, não é assegurado pela Lei 8.078/90. E, exige do fornecedor que informe apenas o preço. Quem conseguir resolver aí, me fala qual que é a resposta correta. Questão aqui para promotor de justiça, hein? Já pensou se você estivesse fazendo concurso para promotor de justiça? Qual que é a resposta correta? Qual a alternativa? Alguém? É ninguém, pessoal. Pode chutar, Samuel? Pode, vai lá. Acho que é B, acho que é B. D? Eu acho que é letra C, de casa. B, de bola. Alguém falou B de bola, admite Eu subinformação. acho que é a letra C. Exige comportamento positivo do consumidor. Veja só que essa... Letra eu C. falei. Ok. Pessoal, para de riscar minha tela aí, viu? Isso acontece. Veja só, pessoal. A
resposta correta aqui, vou falar para vocês, nós vamos ver o por um. Não, o dever de informação da oferta, do produto ou serviço, a letra A, olha só o que a letra A fala. Não viola o interesse coletivo do grupo de consumidores, caso transgredido. Óbvio que viola. No início dessa aula eu falei que o direito do consumidor, ele protege a coletividade. Então, não marca a alternativa A, certo? Não vamos marcar. Então, essa aqui, eu vou colocar aqui, tentar colocar um proibido aqui, né? Tá errado. Pessoal, eu vou pôr um X no que está incorreto. Vamos combinar aqui. Isso aqui está incorreto. Certo? Admite subinformação. O que é subinformação? Né? Informação oculta. Isso vai admitir? Não. Não vai admitir. Né? Então, isso aqui está incorreto também. Outra alternativa é incorreto. Tá? C. Exige comportamento positivo do fornecedor. Né? Quem respondeu C aí está correto. Né? Então, vamos colocar aqui, de verde. Esta é a resposta correta. C. Exige comportamento positivo do fornecedor. Ok? Por quê? Porque o fornecedor, nesse caso de informação, ele tem que ter comportamento positivo no sentido de informar, né, publicar e educar, certo? Não é assegurado pela Lei 8.078 de 90. Quem sabe qual que é a Lei 8.078 de 90? É o Código de Defesa do Consumidor. Né? Na realidade, é assegurado, sim. Exige do fornecedor que informe apenas o preço? Não. Né? Não chega lá e só o preço, não. O fornecedor ele tem que informar tudo sobre o produto. Então, tá aí a questão dessa situação, dessa questão. Vou passar mais duas questões e a gente finaliza a aula. Olha aqui. Essa aqui, para mim, é considerada dificílima, tá? Mas porque exige questão de interpretação até doutrinária. Mas, enfim. Olha lá, Almerinda da Silva foi a uma loja de eletrodomésticos e comprou um smartphone importado. Ao chegar em casa, verificou que o manual de instruções estava redigido em inglês e, por não conhecer a língua, não conseguiu sequer ligar o aparelho. Essa situação indica a violação do seguinte direito básico do consumidor nos termos do CDC. A. Educação e divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços assegurando a liberdade de escolha. B. Proteção contra publicidade enganosa e abusiva no fornecimento de produtos e serviços. C. Efetiva proteção e reparação dos danos patrimoniais e morais. D. Informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços. Quem souber aí, fala aqui para mim qual que é e por quê. Samuel, eu creio que é a letra D, informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços. Agora, fundamentar que é difícil. É difícil, né? Deixa eu tentar. Veja só, não tem problema não, Francielma. Eu penso que é pela questão que, independente do produto ser importado, ele tem que vir com o manual na linguagem que a pessoa está comprando, para ela ter acesso à informação. Como que vai se usar o aparelho? Isso é correto. Isso aqui, até na jurisprudência, fala que sim. Veja só que o enunciado da questão aí já fala que manual em inglês está errado. Né? Se você interpretar o enunciado, já fala isso. Mas aí a gente pode usar a questão anterior, porque a questão anterior, ela menciona o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Aí pode se respaldar também dele, não? É outra alternativa, né? Até porque a gente tem lá os princípios, né? As questões que protegem o consumidor e tudo. Mas olha só, o Francielma, vamos lá, eu vou falar para você o gabarito da prova. D. Diz que a alternativa correta é a D, igual você está falando.
Essa aqui é a D. É a correta. Pode falar, Gustavo. Gustavo levantou a mão aqui, não apareceu aqui para habilitar, desabilitar. Tá, tudo bem. Foi eu não. Foi não? Tá bom. Vamos continuar. Então, a alternativa correta aqui é a B. Certo? É o que você tem que marcar. No concurso para juiz no Acre. Tá? Lugar bom. Certo? Lá no Acre. Inclusive, o salário lá é um dos maiores do país. Certo? Por quê? Porque as pessoas acham que lá é muito longe e tal, que lá é ruim. Mas dizem que a terra, que lá no Acre é tudo muito tranquilo, na realidade, tá? Mas olha só. Por que não pode ser a alternativa A? Essa alternativa é uma das questões que a gente responde por exclusão. Educação, ó a alternativa A. Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços. Até aí tudo bem, né? Assegurando a liberdade de escolha. Isso aqui é uma questão que vai invalidar o caput, né? Vamos dizer assim, o enunciado. Ok? Que a liberdade de escolha, isso daí é você chegar lá e falar assim, olha, smartphone A, smartphone B. Esse aqui tem tais qualidades, esse outro não tem. E aí a liberdade de escolha, você fala, você pode escolher qualquer um, o preço é diferenciado, porque esse não tem aquele tipo de, esse não tem um tipo de recurso que esse aqui tem, né? Mas tem que deixar a escolha livre. B, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva no fornecimento de produtos e serviços. Também está errada, porque isso aqui é uma questão coletiva, né? Publicidade enganosa e abusividade no fornecimento de produtos e serviços. Não é o caso. Veja só, publicidade enganosa é dizer que o aparelho telefônico fala e quando você recebe ele não fala. Certo? Um exemplo de publicidade enganosa. Efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais morais, né? Não tem nada a ver com a questão do manual estar em inglês ou não. Então, a questão alternativa correta é a alternativa D, né? Informação adequada e clara sobre os produtos e serviços. Oi? Quem está querendo falar? Samuel. Oi. Pode falar. Tá escutando? Tô escutando. Então, qual é a minha dúvida? Se você tá querendo comprar um produto da Wish, vou botar por exemplo, que é importado, ele tem que vir com a língua própria do seu país? Tem. Interessante, né? Tem. Pois é, sendo que o produto seja fabricado em outro país, aí pode ser que nem ela saiba de que país que se originou, e aí ela ainda tem que fazer com que as instruções do manual sejam entendi. Você está falando de comprar um produto pela internet? Coisas assim? Pois é, o problema é que aí foge da norma do direito do consumidor. Que eu estou falando, esses produtos são expostos no Brasil mesmo, para o consumidor brasileiro. Tá? Sim. Nesse caso, precisa ter informação, manual tem que ser em português. Tanto que se você olhar, qualquer produto que é disponibilizado para consumo no Brasil, que é entregue no Brasil, certo? Ele vem com manual em várias línguas, né? Se você olhar um produto hoje. Mas mesmo assim, dentro da sua pergunta, eu entendo que tem sim que entregar, que o produto tem que ter um manual em português, se ele for disponibilizado para entrega no Brasil. Entendeu? Entendi. Para a gente finalizar a aula, tá, pessoal? Vamos lá para a próxima. Olha essa aqui. Essa aqui, procurador, Assembleia Legislativa de Goiás. Né? Pessoal, o salário para procurador da Assembleia Legislativa de Goiás gira em torno de R$26 mil. Salvo engano, esse edital, foi nesse valor. Certo? Então, olha só, no que concerne aos direitos básicos dos consumidores, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta. Né? Aí você tem lá,
O direito de informação adequada e clara aos diferentes produtos e serviços não engloba a especificação correta dos riscos que apresentem. B. Responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é apurada mediante verificação de culpa. C. O reconhecimento da nulidade de uma cláusula contratual abusiva invalida o contrato. D. O ônus de prova e veracidade, correção de informação ou da informação ou comunicação publicitária cabe ao consumidor. E. A estipulação em contrato de adesão de instituição compulsória de arbitragem é lícita, desde que respectiva redação seja clara e de fácil entendimento. Nessa hipótese, em face do brocar pacto sunt servanda, não será possível discutir a eventual abusividade do contrato em juízo. Qual que é a alternativa? Letra B de bola. Isso aí, Francisco, né? A gente estava falando, a gente falou disso nessa aula, não foi? Responde. A gente falou disso nessa aula. Então, vamos lá. Correto está aqui, né? Vou grifar aqui de verde. Está aqui, ó. É uma disposição clara, não é? A disposição clara do CDC. Tá? Mas pode ser que alguém tenha dúvida. Olha, por que não é a ser o reconhecimento de nulidade ou cláusula contratual abusiva invalida o contrato? Né? Porque, na realidade, a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida o contrato. Invalida apenas a cláusula que seja abusiva. Né? Por que não é? A estipulação em contrato de adesão, de instituição compulsória de arbitragem é lícita, desde que a respectiva redação seja clara e de fácil entendimento. Na realidade, porque se é um contrato de adesão, ele expõe a cláusula arbitral de forma imposta, então não é lícita. O consumidor, nesse caso aí, ele não pode lhe ser imposto, isso seria abusivo. Tá? Ok? Então a gente tem como esta a resposta correta, aqui é a letra B, é o que é para marcar lá no concurso para procurador da Assembleia Legislativa. Disposição clara da lei. Mas para vocês aqui, só vou fazer um pequeno alerta. Vê só que um concurso público dessa envergadura, ele tratou de uma exceção, não é? E não da regra. A regra é que a responsabilidade seja sempre objetiva, mas com a exceção da responsabilidade dos profissionais liberais, onde deve ser apurada a culpa. Certo? Então, a gente tem aqui essa pequena situação que a gente tem que sempre pensar, e aqui está falando da exceção, ou seja, o concurso queria saber se você sabe a exceção da regra geral. Né? Quem chega lá pensando apenas em regra geral, a regra geral teria errado essa questão. Né? Teria errado essa questão, não teria pensado nisso, não. Teria pensado, mas a letra B está incorreta. Né? Ok? Então é isso aí, pessoal. Vou lembrar aqui, pode falar, Romulo, Francisco Romulo. Professor, só uma dúvida. Então, ainda em relação a esse item B aí, que foi a alternativa correta. Verificação de culpa é a mesma coisa que responsabilidade subjetiva? Seria isso? Sim, nesse caso, sim. Verificação de culpa é ver se ele teve culpa ou não. Quando a gente fala em culpa objetiva e responsabilidade objetiva, não vai ter que provar que a pessoa teve culpa. Certo? Mas aí, nesse caso, sim. Nesse caso, a responsabilidade, nesse caso de responsabilidade dos profissionais liberais, sim, tá? Ok? Tá certo. Então, vamos lá, vou finalizar. Pessoal, chamada de vocês eu estou fazendo aqui direto pelo comparecimento aqui. Quando finalizar, vai me sair um relatório. Tá? Vai sair um relatório aqui. Eu vou conseguir fazer chamada, ver quem estava presente na aula. Ok? Se alguém tiver mais alguma dúvida... Ô Samuel, eu não entendi muito bem o que você informou da chamada. Como é que vai ser? Quando a gente finalizar aqui a aula, eu consigo verificar aqui um relatório, tá? E vou ver quem esteve presente na aula e o tempo que esteve presente, tá? Aí eu vou fazer o chamado. Já é renomear. Tá ok?
Ok. Então, pessoal, valeu. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tá? Até a próxima aula, próxima terça-feira aí. Vamos ver como vai estar a situação até lá. Certo? E aqui a gente vai finalizar a nossa reunião. Até a próxima. Até. Agora vamos para o intervalo. Boa noite. Boa noite.